Na aula passada a gente teve aquela parte introdutória ao AVC, né? Ali mais ou menos nós vimos um pouquinho do que é o edema, principalmente naquela área lá naquela parte que a gente fala da radiologia, né? Da neuroimagem ali vimos algumas imagens ali, alguns exames, né? Então vamos lá então dar continuidade no nosso tema. Bom, vamos começar hoje então com o AVC isquêmico. Quando a gente fala AVC, né, o AVE isquêmico, é quando a gente tem uma situação isquêmica mesmo ali no parênquima cerebral, né? Nós temos ali uma redução do fluxo sanguíneo a determinada localidade ali, né? Um fluxo sanguíneo insuficiente. E aí tem uma diferença do AVE pro ATI, né? O AIT. O que a gente falou aquele dia. No ataque isquêmico transitório, nós temos aí uma isquemia que ela persiste por menos de 24 horas. Então a sintomatologia é uma sintomatologia que ela regride aí por volta das 2 horas, 6 horas, no máximo estourando 24 horas. Beleza? Já o próprio evento mesmo, né? A própria isquemia já instaurada, já a massa lesionada, já é aquela lesão que perdura aí por mais tempo. Qual que é a classificação do AVC isquêmico? Nós temos os episódios tromboembólicos, beleza? E os episódios de acometimento de pequenos vasos ou de lacunas, beleza? O AVC isquêmico, né, o evento tromboembólico, ele representa aí aproximadamente 65% dos casos de AVC. Então você observa que o AVC tromboembólico tem ele predomina, ele tem uma maior prevalência, né? Como o próprio nome já fala, né, um evento tromboembólico, então você tem ali a associação de um trombo, né, ali uma placa aterosclerótica que vai obstruir determinado lugar, ou um próprio coágulo, né, um coágulo embólico, um coágulo que veio lá de outro membro, que veio lá de baixo, tá? Então você tem essa variante aí. Bom, o êmbolo, o que é o êmbolo? O êmbolo é um pedaço, né, de um trombo, ou um trombo, propriamente dizendo aí, que ele vem rodando circulação afora aí, beleza? Ele vem aí, se desprende aí de alguma artéria, de algum vaso de maior calibre, né? E vem rodando aí até ele achar um vaso de pequeno calibre, ou que está com a luz diminuída, e oclui aquele vaso, né? Oclui aquele ponto de passagem sanguínea ali, ok? Esse trombo, né? Ele, como a gente falou, ele se origina ali, ele sai ali principalmente de artérias de médio e grande calibre, beleza? E aqui a gente tem um esquema que refere isso daí, que nós temos o vaso livre, né? Nesse segundo nós temos aqui uma obstrução parcial, seja ela trombótica ou seja ela devido a uma placa de ateroma formada na parede da artéria, na parede do vaso,
beleza? E quando ocorre esse evento, essa oclusão total, nós temos aí a oclusão total do vaso, né? Esse terceiro vasinho todo ocluído aí de vermelho. Bom, alguns lugares que, quando ocluídos, fazem o paciente ter manifestação neurológica similar aí a de um AVC. Principalmente a carótida interna, beleza? Então você tem aquele paciente que começa a apresentar aquele quadro de indisposição, alguns episódios de desmaio, síncope, né? Você tem aquele paciente que está tendo uma clínica neurológica ali, mas não é aquela clínica aguda, é aquela clínica progressiva. Então, faça lá os exames, o Doppler de carótida, e você observa uma formação ateromatosa, beleza? Aí que está o perigo. Essa placa de ateroma que prevalece não, que pode estar aí nessa carótida interna, ela pode descolar um pedacinho dela, desgrudar um pedaço, né? E esse trombo, esse pedaço que se descolou daí, ele vai subir lá para o cérebro, beleza? Esse pedaço aí dessa placa vai subir. Ou até mesmo essa lesão vai formar ali uma agregação plaquetária, e esse próprio bolo plaquetário vai se desgrudar dali e vai subir, beleza? Bom, então nós temos aqui essa imagem de baixo aqui, né, dos vasinhos aqui, a placa aterosclerótica, né? Essa placa se lesiona, ou vai o trombo de gordura mesmo lá para cima, ou começa aquela agregação plaquetária, beleza? Então, ou esse trombo plaquetário se solta daqui e sobe, ou esse trombo plaquetário ele é tão grande, mas tão grande, que ele mesmo oclui muitas vezes aí essa carótida interna, beleza? Isso aqui é uma das situações. Já os episódios isquêmicos de pequenos vasos, né, ou de lacunas, representam somente 20% dos eventos, né? São aquelas oclusões arteriolares, são ali lesões que são de pequeno tamanho, não são ali maior do que 20 milímetros, né? E alguns provocam anormalidades vasculares locais ou pequenos êmbolos, ok? O que acontece? Durante o desenvolvimento do evento cerebrovascular isquêmico, você tem ali uma flutuação sintomática. O que seria essa flutuação sintomática? Uma variante clínica, tá? Lembra que a gente falou lá atrás do ataque transitório isquêmico? Então, se você teve uma clínica que durou 2 horas, ou seja, o paciente ficou ali hemiparestésico, hemiplégico, né, com desvio de comissura labial, e aí deu 2 horas, 2 horas e meia, o paciente voltou ao normal, tudo beleza, não aconteceu nada. Você teve ali um ataque transitório isquêmico, ok? Ou seja, esse êmbolo dissolveu, beleza? Ou ele teve um vasoespasmo cerebral, tá? Ou o êmbolo dissolveu, ou ele teve um vasoespasmo. Aí esse lugar que estava em espasmo relaxou de novo, voltou o fluxo sanguíneo normal, tá? Então o ataque transitório isquêmico, ele tem essas duas variantes, né? Essas duas variantes de resolução. Ou o trombo dissolve, ou aquela oclusão foi por um vasoespasmo e o vaso já relaxou, já voltou ao seu calibre normal. Beleza. Essa deficiência neurológica, ela chega até um platô ou ela aumenta. Como assim um platô? Platô já é aquela fase de repouso, aquela fase que ela já estagna ali e fica naquele valor, né? Ou pode aumentar. Então o paciente pode apresentar uma clínica para você e permanecer naquela clínica leve,
beleza? E ficar naquela clínica leve ali instaurado, ou ele pode evoluir para uma sintomatologia pior. Até mesmo quando já se fala de uma persistência sintomatológica acima de 2 horas, você já começa a pensar em destruição tecidual, em necrose de tecido cerebral mesmo. O AVC ele pode ser ou completo ou incompleto. Completo é quando você tem ali uma área que foi afetada, né, uma área total que ela é irrigada pelo aquele vaso. Tá? Você teve todo um hemisfério afetado, você teve tal lobo afetado. Se é incompleto, você tem uma lesão, mas você não tem uma panecrose cística. Beleza? Vamos lá. Quais são as causas desse camarada aí? Causas de AVC isquêmico ou de AVE isquêmico. Primeiro, são as causas ateroscleróticas. É aquele exemplo que nós vimos lá do trombo formado na carótida interna, né? E se desprende lá e sobe. Então são as causas ateroscleróticas que envolvem as tromboses murais, né, a ulceração ou a ruptura de uma placa dessa de ateroma e hemorragia. Como assim hemorragia? Na frente a gente vai ver. Beleza? As manifestações dependem da taxa de oclusão. Ou seja, quanto mais brusco for a redução do fluxo sanguíneo, né, quanto menos o fluxo sanguíneo estiver permeável ali, mais violenta vai ser a clínica do teu paciente. Oclusões embólicas têm mais chances de serem sintomáticas, tá, do que quando você tem aquela oclusão vasoespasmódica. Qual que é o lugar mais comum para formar um trombo intravascular? Lugares aqui que são mais comuns: base da aorta, beleza? Lembra bem aí desses locais: base da aorta, lá na bifurcação da carótida comum, beleza? Vamos ver lá a bifurcação da carótida comum. Aqui, ó, beleza? Bem na bifurcação da carótida comum, onde ela vira aqui carótida externa e carótida interna, e lá na base da aorta. Bom, essas causas ateroscleróticas esse paciente é um paciente que você, ao chegar no teu pronto-socorro, você vai observar o biotipo do teu paciente. Se é aquele paciente obeso, aquele paciente sedentário, você já pode suspeitar que é uma causa aterosclerótica. Bom, como que funciona aqui o negócio? Ai, doutor, anatopato de novo. Só pra gente ter uma ideia. Você tem o endotélio, beleza? Você tem o endotélio aqui, de boa, tranquilo. Você tem monócito, tem macrófago vagando por aí. E aí você tem aqui o espaço subendotelial, né? Então, tal, beleza, você teve ali o LDL oxidado, né? Lembra lá o LDL oxidado? Aí você vai ter ali ativação ali de monócitos, de macrófagos. Vai ter aquela formação das células espumosas. Consequentemente, a formação ali de um núcleo lipídico. Então você vai ter como resultado o ateroma. Beleza? Sempre ligado ao LDL aqui. Doutor, LDL, grava bem. LDL, logo Deus leva. Tá? E HDL, hoje Deus livra. HDL é o colesterol bom. LDL é o colesterol ruim. Beleza? Então LDL, logo Deus leva. Bom, vamos lá. Outras causas de AVC isquêmico. Aqui já não são causas
que a gente tem aqui a associação íntima do ateroma. Aqui nós temos aqui embolias por origem cardíaca, principalmente lá por anormalidade valvar. Lembra da nossa aula de valvopatia, né? Então, temos aqui, dentro das origens cardíaca, arritmias e anormalidades valvares, tá? O que acontece? Esse êmbolo, quando ele vem de uma causa cardíaca, não tem como você ver de onde ele veio, não, tá? Se ela na coronária, ainda você faz um Doppler de carótida, uma coronária, não, perdão, lá na carótida, você faz um Doppler de carótida, ainda você consegue ver se há uma obstrução ali ou não. Mas no coração, meu compadre, não tem como, tá? Então, você simplesmente vai tratar esse paciente e não achou nada na carótida, a carótida tá limpa, segue o baile, tá? Os trombos murais aqui, eles são derivados ali de episódios de infarto do miocárdio, tá? O próprio infarto do miocárdio, né? Ele tem uma grande probabilidade a formar esses trombos murais, beleza? Esse miocárdio, quando ele é lesionado, ele tem essa propensão à formação de trombos, beleza? Outra situação, a insuficiência cardíaca grave. Por quê? Insuficiência cardíaca grave, ela vem derivada ali de miocardiopatias, né? Vem ocasionado ali de cinesia, né? E em seguida ali gera-se esses trombos murais que vão viajar aí até chegar no cérebro, né? E também temos um episódio aí que se chama chuva de êmbolos, beleza? A chuva de êmbolos é quando você tem uma múltipla formação embólica e aí você não sabe mesmo de onde veio, não, tranquilo? Mas a maior probabilidade ainda é lá do miocárdio cinético. Bom, vamos lá. Doutor, o que é um miocárdio cinético? Eu não sei que parada é essa. Vamos lá. O termo cinesia, né, o kinesia vem de movimento. Ou seja, o miocárdio discinético ou miocárdio acinético é um miocárdio que ele está tendo movimentos anormais, ele está tendo contraturas anormais, beleza? Isso é a discinesia, tá? São mesmo movimentos involuntários. Só que esses movimentos involuntários, você não pode falar do caso do coração, porque o coração ele é guiado ali pelo eixo elétrico, tá? Mas entra esse termo discinesia. Você tem uma má contratilidade da musculatura do miocárdio. Bom, quando já fala-se da cardiopatia, já se fala da cardiopatia valvar, você tem aqui principalmente embolia sistêmica associado a casos de estenose mitral, beleza? Outra causa aqui que prevalece a AVC isquêmica é a endocardite infecciosa, beleza? Endocardite infecciosa ela pode ser aguda ou subaguda, ou uma cardiopatia reumática, tá? Essas são as causas relacionadas a cardiopatias valvares. E a própria fibrilação atrial, a própria disfunção atrial ali, é a causa de cerca de 15% dos AVCs isquêmicos que faltaram lá naquelas outras estatísticas que a gente falou lá atrás, né? O que acontece? A fibrilação atrial, lembra lá da discinesia e tal? É o mesmo esquema aqui. Você tem uma embolia devido aos trombos murais, só que aqui é no átrio, ok? Então é aquele paciente hipertenso
que cursa com AVC, com AVE isquêmico, beleza? Então, você pode ter aqui uma causa de fibrilação atrial por trás. Outra coisa, a embolia paradoxal. O que é isso? Essa embolia paradoxal, ela já vem ali derivada de defeitos na câmara cardíaca mesmo, beleza? Então eles são êmbolos venosos que eles vão passar dentro da câmara cardíaca, eles vão passar para a circulação arterial, ok? É o que não era para acontecer, mas devido a algum defeito de algum tabique, de alguma, né, de alguma parede interceptal ali, esse êmbolo venoso passa para a circulação atrial. Bom, algumas manifestações clínicas secundárias ao vaso que foi obstruído. Eu vou falar para vocês de uma maneira mais geral, tá? Porque se nós formos aqui falar específico, como que eu vou falar para vocês? Vai ficar um conteúdo muito extenso, tá? Então, essa parte que está muito detalhada, vamos deixar lá para a clínica médica, beleza? O que o meu paciente pode apresentar num quadro de AVC isquêmico? Vamos lá. Esses sintomas são notados pelo paciente geralmente quando ele acorda, né? O AVC isquêmico ele tem uma probabilidade de ocorrer na maior parte à noite, tá? É uma clínica que não acorda o teu paciente. O teu paciente está dormindo, ele tem esse evento isquêmico e ele não acorda, não dói. Diferente do hemorrágico. O hemorrágico dói, o hemorrágico acorda o paciente na madrugada. Então o paciente acorda lá, vai levantar da cama e ele sente fraqueza muscular, né? Aquela fraqueza muscular súbita. Ele tem ali uma hemiplegia. Ele não movimenta metade do corpo, né? Um exemplo, braço esquerdo e perna esquerda. Ele tem perda de sensibilidade, ele tem desvio de comissura labial, né? A boca ela fica torta, fica caída assim para um lado, né? A comissura labial ela está desviada. Pode ter ptose palpebral, queda de pálpebra. O paciente ele tem confusão mental, ele tem problema de visão, tá? Ele apresenta tontura, perda de equilíbrio, perda de coordenação, tá? Então, existe uma regrinha que você faz para detectar, para diagnosticar esse AVC, principalmente em casa. A gente passa assim nos treinamentos para a população leiga em medicina, que é a técnica a gente fala a técnica do SAMU, né? O que é a técnica do SAMU? Vamos lá. Você pede o S, você pede a letra S para o paciente, sorriso, pede para o paciente sorrir para você, beleza? Então o paciente vai sorrir para você e ele vai apresentar aquele clássico desvio da comissura labial, né? Vai ali, tá desviado um dos lados ali, um dos sulcos labiais, né? Outra situação da letra A, você pede a letra A para o teu paciente ali. O A de abraço, você pede para o teu paciente te dar um abraço. O paciente não vai conseguir levantar um dos braços, né? Bom, e a letra M, você pede para o paciente te falar uma mensagem, né? Ou alguns panfletos aí falam música, né? Fala um pedaço da música, mas uma mensagem, coisa pouquinha mesmo, tá? Então você ali, né, ao paciente te relatar essa mensagem,
ele tem uma confusão ali, ele tem uma desconexão de palavras, ele não consegue formular essa mensagem para você. Beleza? Então a regra do SAMU. Doutor, e o U? O U é de urgência, né? É de deslocamento rápido. Ok? Tem alguma dúvida até agora aqui, gente? Tranquilão? Bom demais da conta. Tá, então as manifestações clínicas básicas são essas. Ok? Então você tem aqui lesões que são periféricas ou lesões centrais. Tá? Então, quando você tem lesão periférica, você tem fraqueza na metade superior da face, você tem fraqueza na metade inferior da face e você tem ali um acometimento de lesão ou ponte ipsilateral. Ok? Bom, outra situação aqui. Deixa eu fechar minha porta aqui que começou a chover. Outra situação é quando essa lesão ela é de caráter central. Quando ela é de caráter central, você tem ali um acometimento ali de hemisfério cerebral contralateral, né? Como assim? Se o lado lesionado foi esquerdo, né? Se o lado afetado foi esquerdo, a clínica vai ser do lado direito. Então o paciente ele vai apresentar só fraqueza na parte inferior da face. Ok? O paciente consegue elevar a testa normal. Tá? Os dois, a testa completa. Ele não tem ali queda de pálpebra, nada. Ele só vai ter o desvio de comissura labial. Tranquilo? Como que eu diagnostico isso daí? Essa fase aguda, quando a gente fala AVC isquêmico agudo, você tem ali uma clínica que ainda provém das 3 primeiras horas, né? O ATI, em 2 horas ele se resolve, no máximo até 24 horas. Já a hemorragia intracerebral, lembra que eu falei? É o tipo de AVC que acorda o paciente à noite, então ele tem uma progressão rápida. O isquêmico, ele não tem dor, ele é indolor, ele não acorda o paciente. E o que que acontece? A variação durante o dia para o início do AVC isquêmico, o pico é sempre no final da manhã, tá? No final da manhã que é a probabilidade maior do paciente ter um AVC isquêmico. E aquele paciente que tem pequenos AVCs, né? Que é onde predominam ali os sintomas sensitivos. Bom, vamos lá. Então, aquele paciente que tem uma pressão arterial sistêmica acima dos valores normais, você pode suspeitar dessa clínica de uma dissecção de aorta ou anormalidade vascular, né? Ou seja, bem importante você examinar isso aqui. Outro negócio chama roubo da subclávia, tá? Um desvio ali subclávio, ou até mesmo um aneurisma. E a própria hipertensão arterial transitória, secundariamente ao episódio do AVC. Então, o paciente que teve o evento e ele chegou no teu pronto-socorro com toda aquela clínica neurológica e com a pressão alta, beleza? Então, essa pressão, às vezes, ela tá alta, né? Nem porque ele é hipertenso, é por causa do AVC, beleza? E a gente avalia o pulso do paciente, se esse paciente está arrítmico ou não. Fazemos ali uma boa avaliação cardiovascular no nosso paciente, auscultamos sopros cardíacos. Sim. Isso. Você tem uma desregulação central, né? Dali você tem todo aquele mecanismo que entra lá desde a suprarrenal e tal, você tem uma desregulação de estímulos mesmo, tá? Então o gatilho é lá no cérebro, beleza? Por isso que a pressão sobe. Bom, vamos lá. Outra situação
que a gente tem aqui é o caso do paciente que ele chega com AVC isquêmico e você faz a auscultação cardiovascular e você ausculta ali sopro, né? Seja esse sopro na própria válvula, né? Então uma disfunção valvar, um estalido de válvula, ou esse sopro ele pode estar também, ele pode ser audível lá na carótida, tá? Sopro carotídeo, sinal de aterosclerose lá na carótida, ok? Que parada é essa aí? É um ovo frito? Não. Isso daqui é um exame de fundo de olho, tá? Uma oftalmoscopia. O que você observa? Você observa os vasos, né, que estão lá no fundo do olho do paciente. Então você consegue observar uma doença aterosclerótica, né? Você começa a observar aqui uma hemorragia, né? Na própria rede aqui, na própria vasculatura no fundo do olho, né? Outra situação, cruzamentos arteriovenosos. Vamos lá. Esses cruzamentos arteriovenosos, né, são essas deficiências de vaso mesmo, né? Então, isso aqui já vem lá da parte da vasogênese desse paciente. E secundariamente você vai ter sinal de ruptura, de sangramento no fundo do olho desse paciente, ok? Outra coisa, onde isso aqui pode aparecer também? No paciente hipertenso, tá? E no paciente diabético, muito comum. Quem nunca viu falar aquela retinopatia diabética, beleza? É tudo, a base é tudo aqui. Vamos lá, tá terminando já. Primeira coisa, eu preciso identificar a localização e o tamanho desse AVC. Então eu vou submeter o meu paciente a exames neurológicos, uma boa tomografia computadorizada, tá? Eu analiso o estado mental depressivo do meu paciente. Essa depressão ela é secundária ao evento, beleza? Eu vou ver onde está a lesão. Aquilo ali vai me indicar possíveis lugares, possíveis localizações, tá? Seja de tronco cerebral, enfim, seja bilateral. Demência. Episódios de demência nos sugerem múltiplos AVCs, tá? AVCs menores, microaneurismas difusos. Padrões afásicos. O que acontece? Aquele desvio de comissura labial e tal, ptose de pálpebra. Como eu falei para vocês, é do lado esquerdo a ptose, né? E o desvio da comissura, a lesão é do lado direito. Os testes de força, né? E os testes de reflexo e sensibilidade. Também nós avaliamos ali os padrões deficitários, mesmo quando a gente já sabe onde é o local da lesão. E o reflexo de Babinski, que é uma estimulação plantar, né? Um reflexo profundo ali que você faz na planta do pé do teu paciente, né? Para localizar ali lesão de neurônio motor superior. Beleza? Bom, o teste que você avalia a força muscular é chamado de teste de Oxford, né? Onde você tem ali de 0 a 5, onde 5 é a máxima de força muscular e 0 é onde o paciente não tem força muscular, não tem contração muscular nenhuma. Beleza? Aqui algumas maneiras, né? Alguns passos para você realizar o exame de Oxford, que seria interessante a gente fazer na prática mesmo. E aqui a gente tem aqui os testes de sensibilidade, né? Entra ali teste térmico doloroso, o teste tátil, né? Entra ali também o teste de vibração que você faz com o diapasão. Beleza? E o sinal de Babinski, né? Que é aquele reflexo profundo ali na planta do pé do paciente, que vai do calcanhar até os dedos ali, e você tem uma movimentação
involuntária ali do próprio pé, né, dos próprios dedos do paciente. E nós temos os testes hematológicos que nós vamos solicitar, beleza? Eu não vou entrar com vocês nos critérios hematológicos, beleza? Deixa isso aqui para a clínica médica, para a gente não comer etapa, beleza? Bom, a eletrocardiografia é importante a gente fazer nesse nosso paciente, depois de a gente estabilizar ele, para a gente descartar que esse AVC ele veio de causa cardiovascular, beleza? A gente diagnosticar um possível bloqueio, algum distúrbio de válvula, ok? E na ecografia, na ecocardiografia, esse ecocardiograma, você apenas solicita para aquele paciente que tem já uma cardiopatia diagnosticada e o eletrocardiograma dele veio muito alterado. Você fez o eletrocardiograma, o eletro veio beleza, veio 100%, não tem por que você pedir uma ecocardiografia. Beleza? Bom, alguns tipos de imagem para a gente aprender a distinguir o AVC isquêmico de demais enfermidades. Observa bem a imagem de um tumor cerebral, tá? Então aqui nós temos presença de tumores. Tumor, ok? O que acontece? Quando você tem uma área isquemiada, você tem ali um sinal de hipodensidade tecidual, beleza? Você perde a distinção de substância branca de substância cinza, tá? Esse padrão radiológico a gente consegue observar pelo menos após 3 horas do início do evento, beleza? Precisa ser uma tomografia de contraste só se você suspeitar de neoplasia, tá? De tumor cerebral. Aí é outros 500, beleza? Vamos lá. Aqui nós temos achados tomográficos sugestivos e esse de cima aqui aparentemente normal, né? Parece estar normal, mas observa que você tem, vamos até ver o nome para a gente pegar bem, ó, hipodensidade tecidual. Você observa ligeiramente hipodensidade tecidual, tá? Você quase não distingue a diferença de massa branca a massa cinza, beleza? Então essa é a característica tomográfica. Aqui ainda já está bem definido, ok? Bom, outro sinal na tomografia computadorizada é o edema isquêmico, tá? O edema isquêmico é o inchaço cerebral. O cérebro está inchado. Quando eu observo que o cérebro está inchado na tomografia, quando você tem, observa bem aqui, ó, um desvio de septo, tá? Você tem um deslocamento do eixo central do cérebro. Observa essa parte que está edemaciada, está empurrando o outro hemisfério, beleza? Então esse é um sinal de edema isquêmico. Outro sinal de edema isquêmico que a gente tem é esse escurecimento do núcleo lenticular, beleza? O que acontece? O núcleo lenticular, observa de cá, tá meio escurecido, tá? Tá hipodenso parênquima cerebral. Então você tem uma sugestão de uma lesão irreversível, tá? Doutor, o que é essa parada branquinha aí?
Isso aqui se chama sinal da artéria hiperdensa. Ok? O que acontece? Isso daqui você observa um vaso que está hiperdenso até mesmo numa tomografia sem contraste. Ok? O que acontece? Quando você tem um coágulo, esse coágulo ele tende a ter maior absorção lá dos raios, né? Então, esse coágulo ele possui uma maior absorção durante a tomografia, tá? Então, quando você observa esse sinal aqui, sinal da artéria hiperdensa, é que você sabe que tem uma coagulação, uma possível coagulação aqui dentro, ok? Onde eu acho mais isso aí? É mais frequente na artéria cerebral média, beleza? Agora eu tenho um edema cerebral, um edema generalizado. Como eu observo isso? Fácil. Você tem um apagamento dos sulcos, né? Dos surcos cerebrais. Lembra aquele monte de raja que tinha aqui, né? Os sulcos cerebrais? Você tem um borramento deles, ó. Tá? Pode falar praticamente liso. Beleza? Isso é um sinal de edema cerebral. Observa que também essa imagem de baixo, ó, você tem um apagamento quase que total dos sulcos cerebrais, né? Dos sulcos corticais. E possível compressão ventricular. Beleza? Doutor, e a ressonância? Onde que entra? A ressonância é quando você tem um caso de isquemia precoce. Beleza? Então, quando esse paciente teve aquela isquemia, ali ainda está menos de 2 horas, então seria interessante a ressonância. Mas se já é aquele paciente que veio ali, que acordou já daquele jeito, você não sabe que hora que foi o evento, mas você já parte para a tomografia, beleza? O que acontece com a ressonância? A ressonância ela não vai ser capaz de falar para você o tipo da lesão, tá? Se é uma lesão reversível, se é uma lesão irreversível. Então esse é um dos pontos negativos da ressonância. E outra, você não pode colocar nenhum paciente com objeto ferromagnético, né? E o paciente realmente vítima de AVC, ele tende a ser um paciente, lógico, depende da clínica, instável. Então nem em sonho você coloca um paciente instável dentro de uma máquina de ressonância. Beleza? Nós temos aqui outras imagens, né, de AVC isquêmico. Você tem sinais de hipodensidade, você tem apagamento de sulco cerebral, tá? Você observa que extenso infarto, extensa área de infarta, extensa área infartada, beleza? Já cometeu aqui cápsula interna, ok? Aqui embaixo, ó, paciente de 14 anos, ok? Múltiplos AVCs difusos, tá? Por lúpus eritematoso sistêmico. Então você consegue observar vários sinais indicativos, beleza? Existe um negócio que chama punção lombar, que é você extrair o líquido cefalorraquídeo para detectar possível neurosífilis, meningite bacteriana. Quando eu não vou fazer essa punção lombar, quando não está indicado, quando esse paciente apresenta sinais de hipertensão intracraniana, tá? Contraindicação de punção lombar, sinais de hipertensão intracraniana, beleza? Também existe o exame, a ultrassonografia em modo B e modo Doppler, tá? Que é um exame vascular cerebral não invasivo. A clássica tomografia e a angiografia cerebral. A angiografia cerebral é a top. Então você pega ali, você faz a infusão de contraste, né? Seja ali em uma infusão carotídea, e ao você radiografar esse paciente, você vai ter ali uma visualização, pode-se falar ali, completa da vasculatura cerebral, beleza? Então
Nesse caso aqui, a gente observa com perfeição, né, áreas de aneurisma. Beleza? Você vê regiões aqui que estão hiperdensas, tá? Você observa malformações e é um exame top, mas não tem em qualquer lugar. Qual que é o diagnóstico diferencial? Com que pode me confundir o AVC isquêmico? Bora lá. Tumores, beleza? Ataque transitório isquêmico, crises de enxaqueca, ok? Tem gente que chega e fala, tô tendo um AVC, tá em crise de enxaqueca, beleza? Aí tem dois tipos de enxaqueca, enxaqueca com aura e enxaqueca sem aura. Doutor, o que é a aura? É uma luz bonita que eu vou ver? Não. A aura é todo sintoma que vai preceder essa enxaqueca. É quando você começa a ter enjoo. Você fala assim, ó, vai me dar enxaqueca, eu tô tendo enjoo. Ou tô tendo enxaqueca porque tá começando a me dar tontura. Ih, vai me dar enxaqueca. Tá? Isso é a aura, são sintomas que precedem a enxaqueca, a dor. E a enxaqueca sem aura é quando já tem o início abrupto da própria dor, né? A enxaqueca, ela tende a acometer somente um dos lados da cabeça, tá? Ela nunca é 100% da cabeça, ela nunca é circundante. Ok? Isso é cefaleia. Crises convulsivas, beleza? Também confundem com AVC isquêmico. Doutor, e o AVC pode dar crise convulsiva também? Pode. Qualquer sintomatologia neurológica. Outro sinal, diagnóstico diferencial, hiperglicemia e hipoglicemia, tá? Você fica sem comer muito tempo, começa lá a ter desmaiar, aí começa a ter desmaio, né? Você começa a ter tontura. O próprio AVC hemorrágico pode ser também um diagnóstico diferencial, mas vai depender da clínica, beleza? Você só vai conseguir diferenciar mesmo se não é através da tomografia. A anóxia global, que é aquele episódio de desmaio, e a isquemia difusa prolongada, tá? Alguns fatores de risco. Temos a hipertensão arterial sistêmica, hiperlipidemia, o tabagismo, a fibrilação atrial, tá? Doenças falciformes, né? Doença nas células falciformes, algumas anemias, ok? E, claro, a redução do calibre carotídeo também, beleza? Aí entra aqui vários fatores de prevenção, beleza? Entra prevenção primária, como dieta, entra medicação, tá? Entra antiagregantes plaquetários, anticoagulantes, beleza? A endarterectomia, entra aqui o dispositivo stent, que é aquela molinha, para desobstruir o fluxo coronariano, tá? De acordo com o que necessário. Beleza, pessoal? Vivos ainda? Sim. Sim. O AVC, ele pode ser secundário à causa cardíaca lá, beleza? Mas, claro, depende do achado eletrocardiográfico. Depende, tá? Se você tem... Sim, eu tive amigo meu que morreu com 16 anos com AVC, na época de escola. Foi. O menino começou a ter dor de cabeça na escola, tal, e foi, tal, e começou a desmaiar em casa, se internou, morreu. AVC hemorrágico. Então, assim, pode desconfiar. Daí que é importante você associar a tomografia. Tá? A tomografia que vai ser o teu padrão
teu padrão ouro de exclusão para esse diagnóstico. Você fez a tomografia saiu normal. Opa, tomografia tá normal. O cara tá tendo desmaio, o cara tá tendo fraqueza, tá tendo alguma coisa. Viu algum achado eletrocardiográfico? Lembra das valvopatias, né? Tem valvopatia que dá fraqueza, que dá desmaio. Tem valvopatia que dá dispneia. Tem valvopatia que o paciente pode cursar com episódios de confusão mental, porque cursa a uma insuficiência cardíaca, principalmente a insuficiência de válvula aórtica, beleza? Então, vai depender do achado eletrocardiográfico. Pessoal, foi alguma dúvida?